Sol. Som. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aqui nesta noite, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tô com meu. Eu quero convidar para orar o irmão Humberto. Humberto, a irmã Júlia me convidou o senhor para orar. Gente, para aqui um do lado do outro, fica assim, não. Oração com o irmão Humberto. Tá, o microfone. Ajuda aí. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Nesse momento, Pai Santo, nós nos reunimos aqui neste santuário para cultuar o Teu santo nome. Amém, Deus. Nesse momento, nosso Deus, nós já pedimos a presença do Teu Espírito Santo, dirigindo, Deus, toda a programação que quer ser realizada nesta noite. Desde a parte devocional que vai ser feita, os louvores, a palavra, nosso Deus, que quer ser ministrada pela Tua serva, que tudo que quer ser feito aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, Deus. Continue abençoando a primeira igreja Batista de Pilar, que possamos, nosso Deus, ser um instrumento em Tuas santas mãos, enquanto vivemos aqui. Amém, Pai. Perdoa, Pai, as nossas faltas. Abençoa a Tua serva, está ali na frente, nosso Deus, para dar abertura nessa devocional, que ela possa, nosso Deus, ser inspirada pelo Espírito Santo. Amém, Pai. Para que possa, nosso Deus, essa palavra ser palavra dirigida à Tua igreja, mas vindo, nosso Deus, a Tua serva, como instrumento em Tuas santas mãos. Amém, Pai. Perdoa as nossas faltas, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Vamos cantar o hino 367, Firme na Rocha. Vamos sentar enquanto a irmã canta. Vamos deixar com o microfone. Boa noite, igreja, graça e paz. Que gracinha, né? Muito linda elas. Vamos adorar o Senhor com esse hino que nos chama que já nos chama para uma reflexão pelo seu tema, né? Firme na rocha. E a primeira frase é que alicerce tendes para construir uma casa. E a palavra do Senhor nos conta uma parábola que 2 homens construíram suas casas, um na rocha e o outro na areia. E veio o vendaval e destruiu a casa que foi edificada na areia. E que nossas famílias hoje estejam edificadas na rocha que é o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja o alicerce da nossa casa. Vamos adorar ao Senhor. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela
Um, dois, três. Minha família no altar de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 78, verso 3 e 4. Vou pedir aos irmãos para que fiquem de pé. Vamos todos juntos em uníssono falar esse versículo. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Obrigado, irmãos, para sentar. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Tem que ficar sem aqui sim. Nesse período, queria convidar aqueles irmãos que quiserem se ofertarem e dizimarem os seus bens, né? Sua vida e seus bens, possam estarem fazendo neste momento. No período que estiver o conjunto estiver louvando ao Senhor. Irmãos, convido todos vocês que se coloquem de pé nesse momento. E nesse momento nós vamos cantar um louvor de adoração ao nosso Deus, pela bênção da nossa família, da nossa casa. E eu convido a todos vocês que adoram o Senhor nesse momento, que a sua família possa ser bênção de Deus. Aleluia, Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Eu te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Te agradeço, Deus. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas Tuas maravilhas que ainda há de
minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia, Jesus. Que a nossa família possa ser bênção de Deus em nossas vidas, que nós possamos tomar posse disso, porque o inimigo ele tenta muito contra a nossa família. Ele joga os nossos filhos contra nós, esposo contra a esposa, mas em Cristo nossa família será bênção de Deus. Então eu quero mais uma vez cantar com a igreja, e todos aqui declarem: a minha família é bênção do Senhor. Amém? A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém, irmãos, pode assentar. Eu queria convidar o irmão Odenir Cláudio para poder orar agradecendo pelas ofertas. Depois que ele orar, vai pedir para cantar esse hino aqui, Luiz. Hino 7, maravilha, segura aí. Alô. Grandioso Deus e poderoso Pai, nós louvamos, Senhor Deus, o Teu nome, nós te agradecemos e nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, que Tu nos concede, de já algumas famílias, Senhor Deus, estar neste momento reunido, ó Pai, na Tua casa, para louvar e agradecer o Teu santo e excelso nome. Amém, Pai. Muito obrigado, Pai de amor, pela Tua presença. Obrigado, Pai de amor, pelas vidas, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, neste altar, dirigindo, ó Pai, este culto ao Senhor. Seja abençoando cada um das Tuas servas, Senhor Deus. Amém, Pai. Dando a cada dia, Senhor Deus, a elas, Senhor Deus, saúde, para continuar, Senhor Deus, servindo ao Senhor com alegria, fazendo, Senhor Deus, a Sua obra acontecer neste local. Muito obrigado, Pai de amor, por tudo, Pai, que tem nos feito. E muito obrigado, Senhor Deus, também, porque neste momento, Senhor Deus, nós como igreja tivemos, Senhor Deus, a oportunidade de vir, Senhor Deus, até o altar, Senhor Deus, que foi consagrado ao Senhor, para estar trazendo, Senhor Deus, nossos dízimos e nossas ofertas, para que a Tua obra continue, Senhor Deus, sendo realizada neste local. Seja, ó Pai, nos abençoando nesta noite, que a Tua palavra continue, Senhor Deus, falando ao nosso coração. Fica, Senhor Deus, conosco. É o que eu te peço, Pai, te agradeço com o perdão de meus pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 7, Maravilhas Divinas. Hino 7, Maravilhas Divinas. Irmãos, nós cantaremos apenas a primeira e a última estrofe, tá? Ao Deus de amor e de imensa bondade,
última estrofe. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Convido o irmão Passamani para orar pelo pregador dessa noite. Boa noite, amada igreja. Oramos ao Senhor. Amado Deus, louvado e bendito é o teu nome. A ti somos gratos, Deus amado, por esse privilégio que está concedendo a tua primeira igreja batista de Pilar, Deus amado, está reunida aqui, Pai amado, para cultuarmos e agradecermos, Deus amado, o teu excelso e maravilhoso nome, Pai amado. Queremos suplicar a ti, Deus, que só passar nesta noite está mais uma vez usando, meu Pai amado, o teu servo, Deus amado, a qual vai nos trazer, meu Pai amado, a tua palavra para os nossos corações. Que nossos corações possam ser flexível à tua palavra e sensível, Deus amado, ao teu espírito, para nós compreendermos e entender a sua plena vontade em nossas vidas. Esse é o clamor que levanta a ti, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, viva e reina para todos sempre. Amém e amém. O pastor está com a palavra. Glória. Opa, tá alto. Aumentou um pouquinho. Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Abençoe a vida da pessoa bonita que está aí do seu lado. Enquanto você abençoa quem está próximo a você, as crianças podem descer, né, para fazer o ensaio lá para o Dia das Mães com a irmã Mônica, tá ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Queria conhecer os nossos visitantes, quem está visitando a gente, faz um sinalzinho assim. Tem visitante aí com a gente? Deus abençoe, obrigado pela presença. Nós estamos aí na nossa primeira quarta-feira de família, né? Vamos começar hoje falando sobre a família de Noé. E eu tenho certeza que essas quartas-feiras vão ser abençoadoras para as nossas famílias, não tenho dúvida disso. Temos muito a aprender com a palavra do Senhor. Eu quero dar aqui alguns anúncios breves. É que após o culto nós vamos ter uma reunião ad referendo, tá bom? Ali no gabinete, corpo diaconal e diretoria estatutária comigo após o culto. Quero avisar também que no final do mês, né, na última semana, 21, 22 e 23, nós vamos estar aqui com o Washington Souza, fazendo o congresso Família Nota 10, tá bom? Então, anuncia aí para os seus parentes, né, para os seus amigos, Família Nota 10, 21, 22 e 23 de maio. Temos aqui alguns pedidos de oração, eu queria passar o nome para os irmãos que estão orando, orar pela irmã Irene, irmã Flora, pela família da irmã Herodias, né, que está em luto, pelo Arian, né, continuar orando pelo Arian, que é neto do irmão Humberto, pela irmã Lucimar Caetano, pelo irmão João Carlos, pela Sofia, que vai passar por uma cirurgia, pela vida da irmã Inês Maximiano, que está se recuperando, né, do tratamento de câncer, pelo Natan e pela Jailma, que estão enfermos, pela irmã Flora, irmã Maria das Dores, irmã Maria de Melo, a irmã Aldina, também tratamento de câncer, irmã Arminda, irmã Glorinha,
e pela irmã Neuza também, né? A irmã Renilda, continue orando pela irmã Renilda, pelo pastor Silas, pela irmã Luísa. A irmã Luísa está aí com alguns problemas na pressão arterial, vamos orar por ela. Pela irmã Severina, que está com Alzheimer, em favor também da irmã Eunice. A irmã Eunice está internada no hospital na Ilha do Governador, né? Ela, por estar muito tempo deitada, fez uma ferida que se chama escara. E essa ferida, ela tomou uma proporção grande, aprofundou, infeccionou, e ela precisa fazer uso de antibióticos endovenal, ou seja, na veia, né? Então, fazendo uso desse antibiótico tem que ser no hospital, mas está sendo bem tratada, quadro estável, está se alimentando e está sendo bem medicada. Oremos pela irmã Eunice. Orar também pela Rita de Cássia, que é prima da irmã Jaqueline, né? Obrigado, minha irmã. E pela Edinalva, que é mamãe do irmão Jonatas, esposo da Priscila. Então, eu queria convidar você nesse momento, você que quiser e puder dobrar o seu joelho, nós vamos estar orando. Coloque também o seu pedido diante do Senhor. Tenho certeza que algo tem incomodado o seu coração, mas coloque diante do Senhor nesse momento. Nós vamos estar orando. Pai querido, graças, Senhor, nós te damos pela nossa chegada aqui na tua casa de oração, Senhor, porque a tua graça, a tua misericórdia tem nos alcançado, a tua bondade tem nos alcançado de geração em geração, o teu amor, ó Deus, tem se repousado sobre nós. Por isso nós adoramos o teu nome, louvamos o teu nome pelas tuas maravilhas, Senhor. E Pai, eu quero unir a minha oração, a oração de cada servo, serva do Senhor que está aqui nessa noite, ó Pai, que tem um pedido no seu coração para colocar diante do Senhor. Deus, a tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, Senhor, nós devemos transformar essa ansiedade em oração, súplica, petição diante do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo, ó Deus. Nós queremos trocar a nossa ansiedade pela tua segurança, trocar a nossa ansiedade pela tua resposta, trocar a nossa ansiedade por um Deus que trabalha por aqueles que dormem, Senhor. Porque quando estamos no nosso sono, o Senhor ainda está trabalhando. Pai, em nome de Jesus, vai atendendo a nossa oração, Pai. Vai, Senhor Deus, trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar cuidando de todos aqueles que estão enfermos, estão passando por lutas, Senhor, de enfermidade. Tu que é médico dos médicos, vem estar operando milagre, ó Deus, na vida dos teus filhos. Senhor, vem estar consolando aqueles que perderam o seu ente querido, Senhor. Momento de luto, de lágrimas, de dor no coração, mas é um momento que há ação direta do teu Espírito Santo para confortar, consolar cada coração. Senhor, em nome de Jesus, abre porta de emprego nesse lugar, ó Deus. Pai, os teus filhos precisam de trabalho, Senhor, de renda, ó Pai. E tu és o Deus dono do ouro, da prata. E nós sabemos que o Senhor pode abrir uma porta que ninguém fecha, Senhor. Pai, então que o Senhor venha estar abrindo porta de emprego, que o Senhor venha estar abençoando os pequenos empresários, Pai, cada um no seu ramo, no seu negócio, venha estar com a tua bênção, ó Deus, sobre o trabalho dos teus filhos, dando, Senhor Deus, a oportunidade, ó Deus, de alcançar novos clientes, oportunidade, ó Deus, de ter lucro, de ter um rendimento, ó Deus, saudável para seus negócios, para as suas empresas, Senhor. Que haja a prosperidade do Senhor sobre a vida de cada um, de cada uma. Deus, em nome de Jesus, abençoe também aqueles que estão fracos na fé, fracos na caminhada, temerosos, Senhor. Que o Senhor venha estar trabalhando na vida de cada um, de cada uma, dando a tua força, dando a tua sustentação, Senhor, carregando nos teus braços, para que eles possam estar, ó Deus, caminhando firmemente com o Senhor. Que o Senhor venha estar usando com poder, com autoridade, o teu Espírito Santo, tua filha Leíse, ó Deus,
a qual ministrará o estudo dessa noite. Abençoa a tua filha, ilumina a mente dela, Senhor. O Senhor já colocou algo no coração da tua filha, que venha estar sendo transmitido para cada um de nós, e que possamos sair daqui praticantes da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, com as tuas bênçãos espirituais e materiais. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a irmã Leíse para estar aqui, ministrando o estudo dessa noite. E nós vamos começar falando sobre a família de Noé, né? A nossa caminhada dessas quartas-feiras de família vai ser sobre Noé, Abraão, Isaque e Jacó, né? E eu vou fechar com Jacó, né? Caiu para mim Jacó, olha só. Vou ter que, né, me espremer aqui para falar da família de Jacó. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção aí para a vida da igreja, né? E para a vida de você que está no Facebook aí nos assistindo nesse momento. Mas Deus abençoe, que Deus dê unção aí do Espírito sobre a sua vida. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir o recado da parte do Senhor e um desafio, não é? Porque quando você começa o primeiro estudo de uma série assim, é desafiador. Confesso para os irmãos que você fica assim, poxa, mas logo a primeira, quando o pastor Celso disse que seria assim uma série de estudos, não é? Mas como eu não fujo de desafios, irmãos já me conhecem, né? Eu topo. O pastor falou, estou dentro. E ainda mais que é para você conhecer mais da palavra de Deus, se aprofundar mais no conhecimento bíblico. Não tem coisa melhor do que você ler e reler uma história conhecida e aprender de uma história conhecida, porque eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar em Noé, não é verdade? Todo mundo aqui conhece a história de Noé, da famosa arca de Noé, todos aqui conhecem, não é? Desde as crianças lá, quando na escola bíblica dominical, os pequenininhos, até os grandinhos, conhecem essa história. É uma história muito conhecida, é uma história muito comentada, é uma história muito falada. Não é? Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho, não é? O tema que a igreja escolheu é Famílias no Altar de Deus. Então, de que forma essa família, a família de Noé, de que maneira a família de Noé pode contribuir e pode nos ajudar a estar no altar de Deus. Você também, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aí no Facebook, né, acompanhando essa transmissão, pegue sua Bíblia aí e vai compartilhando os textos bíblicos que nós vamos citar aqui. Com certeza, Deus vai falar no seu coração. Mas quando a gente estuda um pouquinho sobre Noé, nós precisamos lembrar que a família de Noé é aquela família que ela vem de uma linhagem que a gente chama de família patriarcal. O que é uma família patriarcal? Patriarcal diz respeito à patriarca, onde há honra, onde há respeito. É mais ou menos nessa linha aí. E é interessante quando você fala sobre Noé, o nome Noé significa descanso, repouso, longa vida, que reflete paz. Esse é o significado do nome de Noé. Noé vem do nome Noá, em hebraico, e significa exatamente isso que nós falamos. Paz, longa vida, repouso, descanso. E Noé, nós queremos começar a nossa introdução falando aqui, está ali, para a gente ter uma visão geral da família. Noé vem de uma família já nesse regime patriarcal. A propósito das próximas famílias que o pastor citou aqui, também continuam nesse regime patriarcal. E quando você pega a árvore genealógica de Noé, você vai ver que, né, seu avô, seu bisavô foi Enoque,
seu avô foi Matusalém. Lembra aquele cara que viveu pouco? Né? Aquelas perguntas de debate bíblico lá do meu tempo, lá de Mensageiras do Rei, né? Quando faziam aquelas perguntas. E aí, quem é que viveu mais na Bíblia? Aí todo mundo sabia de cor. Matusalém. Então, Matusalém foi o avô de Noé. E o pai de Noé foi Lameque. Isso tudo, queridos, está registrado lá em Gênesis capítulo 5. Depois você pode pesquisar aí na sua Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? É para a gente ter uma visão, um panorama geral da família patriarcal, né? A família patriarcal, o pai, ele era autoridade da casa. Ele era a autoridade da casa, da família, era o provedor de alimentos e o provedor de segurança para a família também. Ele era o líder, ele era aquele que tomava as decisões para a família e todos deveriam seguir tal decisão. Então, o pai, né, falava, olha, vamos fazer dessa forma, e todos faziam daquela forma. Então, porque eles já estavam vindo, a linhagem patriarcal era assim que funcionava. Tá? Então, era essa característica da família. E quando a gente olha com relação à família patriarcal, esse método patriarcal da família de Noé, né, a gente entra exatamente naquele número 2 que está escrito ali na nossa introdução, sobre a conduta de Noé diante de uma situação diferente. Como Noé conduziu aquela situação? Noé, ele foi incumbido, junto com a sua família, de uma grande missão, né? Um grande empreendimento. Quem se lembra? Qual foi a grande missão de Noé com a sua família? Construir a arca. Todos nós lembramos disso. Todos nós sabemos disso. A famosa arca, ou seja, uma grande responsabilidade. A sua conduta, enquanto patriarca da família, fez a diferença. E sabe por quê, queridos? E aí nós vamos estar entrando no estudo propriamente dito dessa noite. Porque foi uma família que escolheu o caminho da obediência. Noé, ele foi obediente àquilo que o Senhor falou ao seu coração, falou para ele, e ele levou aquela família por esse caminho, o caminho da obediência. E é interessante, quando nós falamos sobre caminho, né, quando nós usamos a expressão caminho, o caminho geralmente é um percurso que você faz para chegar a um destino, não é isso? Não é isso, Denilson? É isso, né? Hoje, se você não sabe ir a um determinado lugar, você joga lá naquele aplicativo lá de endereço, você chega no lugar onde você quer. Claro que tem que tomar uns cuidados, que às vezes, né, leva você para lugares, né, que o nome de mesma rua em determinados lugares que não era aquele lugar que você queria ir. Né? Mas hoje a tecnologia nos ajuda. Você me dá o nome da rua, o número, e você chega naquele lugar de acordo lá com aquele percurso que você faz lá através daquele aplicativo. Né? Mas é um caminho, você precisa percorrer o caminho. E quando nós falamos do caminho da obediência, o patriarca, Noé, enquanto patriarca, ele precisou envolver a sua família toda nessa grande missão que era construir a arca. E isso fez com que toda a família trilhasse o caminho da obediência. Obedecer não é fácil. Obedecer exige renúncia. Obedecer exige sacrifício. Obedecer exige você ter que dizer não a muitas coisas das quais você gosta. Obedecer é muito complicado, é muito difícil. Não é mole, como a gente costuma dizer. Não é mole obedecer, não. Mas Noé, primeiramente, obedeceu ao Senhor. E a família veio obedecendo ao Senhor através de Noé.
Então, o caminho, a família que deseja estar no altar do Senhor, ela precisa trilhar o caminho da obediência. Não é? E quais são os passos que a família de Noé precisou dar para obedecer ao Senhor? Para obedecer ao Senhor naquele grande empreendimento que era construir aquela arca. Vamos aprender um pouquinho essa noite? Primeiro passo, o que está escrito lá? Eu não ouvi, pode falar de novo? Testemunho. Mas antes da gente ler sobre testemunho, eu gostaria de ler com vocês, lá em Gênesis 6, versículo 8 e 9. É a propósito até que é o nosso versículo base para nosso primeiro ponto. Olha o que diz aí. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse é o texto básico. Então, nós estamos falando aqui de caminho da obediência. E o primeiro passo para obedecer implica em testemunhar. E isso está registrado no capítulo 6, no versículo 9, a parte B do versículo, que diz o quê? A parte A do versículo. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem o quê? Justo e perfeito em suas gerações. E lá no versículo, capítulo 7, no versículo 1, na parte B, diz assim. Coloca aí pra gente, Dani, tem como colocar? Capítulo 7, versículo 1, parte B. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Valeu, Dani, obrigado. Ou seja, na geração de Noé, na sociedade onde que Noé e sua família eles estavam inseridos, eles estavam testemunhando da parte de Deus. O texto diz claro, deixa claro, ele fez diferença, ele era justo na geração dele. Ou seja, no meio daquela sociedade, ele estava fazendo a diferença. E que sociedade era essa, queridos? Lá no capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim, e viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Era uma sociedade, olha lá, olha, encheu-se a terra de violência. Era uma sociedade corrompida. Era uma geração corrompida. E o versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Perceberam? Então, o testemunho de Noé foi diante de uma sociedade corrompida. A família de Noé, para dar esse passo de obediência ao Senhor, precisaria testemunhar em meio ao caos de uma sociedade. Em meio a uma situação de pecado, em meio a uma situação de violência, em meio a uma situação totalmente adversa contra a vontade de Deus. Tem a ver conosco hoje, queridos? Tem. Porque estamos vivendo numa sociedade corrupta, estamos vivendo numa sociedade violenta, estamos vivendo numa sociedade totalmente que está indo na contramão daquilo que Deus está propondo na sua palavra. Então nós também precisamos testemunhar, assim como Noé e sua família, para obedecer ao Senhor, eles estavam testemunhando. Nós também, amados, precisamos testemunhar daquilo que vivemos, daquilo que falamos, daquilo que pregamos, daquilo que acreditamos. Acreditamos no Senhor, precisamos testemunhar. Vivemos no Senhor, precisamos testemunhar. Esse é o caminho da obediência. A obediência começa com o testemunho. Nós lamentamos e nos entristecemos porque estamos vendo servos e servas do Senhor indo na contramão da palavra de Deus. A palavra de Deus aponta para um lado, a pessoa vai para o outro. É só a gente abrir as redes sociais, a gente percebe isso. Queridos, líderes, pessoas que deveriam estar ministrando na vida da outra pessoa, e está dando péssimo testemunho da palavra, e se envolvendo nessa geração corrupta, se envolvendo nessa sociedade terrível. A sociedade é suja, o mundo é sujo, porque o mundo jaz no maligno.
Então nós precisamos testemunhar. E de que eu estou lembrando agora, família? Estou lembrando do que Jesus falou lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Só pode glorificar o vosso Pai se testemunhar. Como a sua família está testemunhando no Senhor? Como? Faça essa análise. Aproveite agora que é o mês da família. Comece a chamar sua família para uma conversa. Família, vamos bater um papo. Estamos testemunhando? Estamos fazendo diferença na nossa geração? Noé e sua família fez diferença na geração que estava. E nós, queridos? O caminho da obediência passa pelo testemunho. Mas existe o segundo passo aí. Coloca aí para a gente, Dani. Ah, esse é muito interessante. O segundo passo para a obediência é a comunhão. A família que deseja trilhar o caminho da obediência, ela precisa estar em comunhão com Deus. E é o texto básico que nós lemos, né? Capítulo 6, versículo 9, a parte B. Né? A última frasezinha lá, depois de Noé. Noé andava com quem, irmãos? Noé andava com Deus. Noé não andava com Zezinho, com Joãozinho, com Joaquim, com não sei quem, não sei quem. Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. A obediência passa pela comunhão. Noé andava com Deus. E é interessante, por isso que eu falei sobre a genealogia de Noé, porque lá em Gênesis capítulo 6, 5, versículo 22, coloca aí para a gente, ô Dani, só para a gente lembrar, capítulo 5, versículo 22 de Gênesis. Olha quem andava com Deus também. E andou Enoque com Deus, o bisavô de Noé. Noé viu que a sua família andava com Deus. Noé aprendeu a andar com Deus. A família de Noé aprendeu a andar com Deus. A sua família está andando com Deus, meu irmão, minha irmã. Você aí no Facebook, sua família está andando com Deus? Andar com Deus significa ter comunhão plena com Ele. Comunhão total com Ele, comunhão absoluta com Ele. Isso é andar com Deus. A família que deseja trilhar o caminho da obediência, ela anda com Deus. Enoque deixou um legado. Lá no versículo, capítulo 5, no versículo 24, diz que e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Oh, aleluias! Enoque andou com Deus ao ponto de Deus tomá-lo para si. Amados, qual é o legado que você, vovô, você, vovó, você, titio, titia, está deixando para a sua família? Enoque deixou um legado para a família de Noé. Ele tinha comunhão com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. A obediência passa pela comunhão. Não tem jeito. A família que deseja obedecer ao Senhor e estar no altar do Senhor, ela vai querer andar com Deus. Todos os amigos, andar com os amigos é muito importante. Andar com os conhecidos é muito importante. Mas eu vou andar primeiro com Deus. É assim que a família que deseja obedecer ao Senhor pensa. Primeiro andar com Deus. Depois eu ando com fulano, beltrano, ciclano. Mas eu preciso andar com Deus. E quando a gente começa a andar com Deus, a gente tem comunhão tal com o Senhor, que a gente vai querer gente perto da gente que ande com Deus também. É assim que funciona. Quando eu ando com Deus, eu quero gente perto de mim que ande com Deus também. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu quero gente perto de mim que tenha comunhão com Deus também. É assim. Como diz a juventude, é essa parada aí. Andar com Deus. Ter comunhão com Deus. Sua família precisa andar com Deus, querido. Com quem o seu filho tem andado? Com quem a sua filha tem andado? Com quem o seu esposo tem andado? Com quem sua esposa tem andado? Com quem? Já parou para pensar nisso? Ande com Deus. Tenha comunhão com o Senhor.
tenha comunhão com Deus. Aí você vai trilhar o caminho da obediência. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro passo, Dani, desse caminho? Esse aí também é bem legal, bem interessante. A família no caminho da obediência, ela tem confiança em Deus. E o capítulo 6, versículo 18, diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Noé, ele estava testemunhando de Deus, ele estava em comunhão com Deus, juntamente com a sua família, porque ele tinha confiança em Deus. A família confiou. Deus disse para Noé o que ele queria. Deus deixou bem claro para Noé. Deus não foi assim, não escondeu, olha, isso aqui eu não vou falar para ele agora não. Não, Deus disse o que ele queria. Lá no versículo 14, diz assim, ó: faze para ti uma arca de madeira. Aí ele vem dizendo como é que seria, né? De 3 andares, olha só. Faze para ti uma arca de madeira, de golfe, farás compartimentos na arca, betumarás por dentro e por fora com betume. Olha o versículo 13, versículo anterior. E viu Deus a terra, então disse Deus a Noé: a fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Coloca aí o versículo 17 para a gente, Dani, por favor. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Ou seja, Deus foi claro com Noé. Deus, ele foi absolutamente claro com Noé. Ele foi direto ao ponto. Olha, você vai fazer a arca desse jeito, tá bom? E vai entrar você e sua família, é dessa maneira. E o porquê? Deus foi claro, ele disse como seria e o objetivo daquela arca e o que aconteceria depois. Deus foi absolutamente claro. Mas o que me chama mais atenção é exatamente aí no versículo 18, quando Deus fala para ele: vou estabelecer contigo, Noé, uma aliança. Noé confiou, amados. Noé não tinha a menor ideia de que como dizem os mineiros, né? Tem mineiro aqui, né? Já vi que tem mineiro, né? Esse trem de dilúvio, eu sei lá que trem é esse. Né? Que negócio é esse desse dilúvio? Noé e a família não tinham a menor ideia do que seria, mas eles tinham o quê? A confiança no Senhor, porque o Senhor disse para eles: Noé, eu estou estabelecendo a minha aliança com você, eu estou estabelecendo a minha aliança com a sua família, vocês só obedeçam. E Noé confiou nessa aliança. Querido, querida, até que ponto a sua família tem confiado no Senhor? Até que ponto você tem confiado ao ponto de dizer assim: Senhor, eu confio porque eu tenho uma aliança contigo, Senhor. E a minha aliança que eu tenho contigo foi feita em um preço muito alto, foi muito caro, na cruz do Calvário. O sangue de Jesus fez essa aliança, Senhor, que eu tenho contigo. Então eu creio em Ti, Senhor, por isso que eu Te obedeço. Porque eu confio em Ti, Senhor. A minha família confia em Ti. Esse é o caminho, queridos. A confiança plena no Senhor. Estamos vivendo aí tempos complicadíssimos. Eu acredito que nenhum de nós, em sã consciência, imaginaríamos que 2020 para cá aconteceria o que aconteceu e que está acontecendo no nosso país. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não confie nos governantes, não confie nos políticos, confie no Senhor, aleluias! A nossa família, como nós já cantamos aqui, não é? Um presente do Senhor, e nós confiamos a nossa família no Senhor. Noé confiou no Senhor. Noé não tinha a menor ideia do que aconteceria no futuro, mas ele confiou naquele que estava estabelecendo aliança com ele, que era o Senhor. E o Senhor estabelece aliança com a sua família, meu irmão, minha irmã. O Senhor estabelece uma aliança, creia. A família é projeto de Deus. Deus não desistiu da sua família.
Deus não desiste, porque é um projeto dele, nasceu no coração dele. Podem vir falar o que for, podem falar isso e aquilo da família, mas a família é do Senhor, porque nasceu no coração de Deus. Noé confiou. Noé falou assim, nós vamos obedecer, vamos fazer conforme ele falou, é assim, e corta a madeira daqui, corta a madeira dali, e vamos fazer desse jeito, e é isso, e aquilo, 3 andares, vamos lá, porque eu confio nesse Deus, nós confiamos, nós vamos fazer da maneira como ele falou. E o Senhor está dizendo para você, faça do meu jeito, confie. Todas as vezes que nós fazemos do nosso jeito, a gente se dá mal. É uma canoa furada. Quando a gente resolve fazer as coisas do nosso jeito, faça as coisas do jeito de Deus. Vá pelo caminho da obediência. Confie no Senhor. Ai, irmã Leice, mas está difícil. Meu marido não quer nada com Jesus. Continue com o joelho dobrado. Ai, irmã Leice, meu filho está desviado, não sei mais o que eu faço. Continue com o joelho dobrado. Confie no Senhor Jesus. O Senhor tem propósito para a sua família. O Senhor tem propósito para a minha família. Não desista, querido. Querida, não desista. Noé não desistiu. Noé pegou todo mundo. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos construir. Vamos obedecer, porque eu confio, porque tem uma aliança estabelecida. O caminho da obediência passa pela confiança no Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. É nele que vem a nossa confiança. Noé e sua família, eles confiaram no Senhor. Uma arca, naqueles tempos, queridos, que não chovia. A chuva não é igual hoje, não. Hoje a gente sabe quando vai chover, mas naquela época não era assim, não. Pensa o tempo de construir naquela arca e todo mundo no ouvido lá falando, você está maluco? Sua família está doida? O que é isso? O que está acontecendo? Que coisa de maluca é essa? E quando os animais começaram, né, a seguir direitinho, como diz lá a música lá daquele louvor, né, 1 mais 1 bichinho, né, foi lá 1 por 1. Pensa na loucura que foi aquilo. Mas Noé e sua família confiaram no Senhor. Confie no Senhor, querido. Caminho da obediência passa pela confiança. E qual é o quarto e último passo para a obediência? O caminho da obediência, a família que está no caminho da obediência, ela vive na proteção de Deus. É interessante que, quando você confia em Deus, você vê a proteção de Deus, né? E lá no capítulo 7, versículo 11, né, diz assim, do versículo 11 ao versículo 13, depois do 17. O que diz aí o versículo 11? No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Bem, construíram a arca. Os animais lá dentro, Deus foi lá, fechou a porta, e toma-lhe chuva. Já, já, e toma-lhe chuva. Toma-lhe chuva. E vamos lá, e chove, e chove, e chove. Imagino como é que deve ter sido a visão daquela chuva para aqueles que ficaram. Noé e sua família, 8 pessoas e aqueles animais estavam a salvo dentro da arca. Eu escolhi essa foto aí da arca porque é uma arca que a gente tem mais ou menos a ideia de como era, não é? Eles estavam a salvo dentro da arca. Chuva torrencial lá fora. Mas eles estavam abrigados ali, estavam protegidos ali.
A arca, queridos, sem sombra de dúvida, era o melhor lugar para estar. A arca, naquele momento, era sinônimo de proteção. E a família, dentro do lar, o lar precisa ser sinônimo de proteção também. Dentro da nossa casa, nós precisamos nos sentir protegidos. E é Deus que protege. Deus protegeu aquela família dentro daquela arca. Deus protege a sua família também. A arca lá com seus 3 andares, né? Uma janela apenas, ali tem até várias janelas ali, mas a Bíblia fala de uma janela só, né? A Bíblia não fala de outra janela, mas eram 3 compartimentos que tinha aquela arca. Pensa na situação, os animais com certeza estavam no compartimento diferente, os animais, 8 pessoas, a palavra de Deus diz que foram 40 dias e 40 noites, e depois ficou 150 dias, a água ainda bem, uma quantidade bem alta, não tinha como eles saírem da arca. Então, 150 dias dá 5 meses. Mais 40 dias, 7 dias mandou a pomba, mandou a pomba não voltou, e volta e tal, aquela história toda. Então, eles ficaram muito tempo naquela arca. Mas ali, com toda a dificuldade, porque não deve ter sido fácil. Ah, não foi. Não foi fácil. Porque viver em família é complicado. Viver em família não é fácil. Mas ali eles estavam protegidos. Estavam protegidos pelo Senhor. Estavam protegidos por Deus. A sua família está protegida, queridos. A sua família está nas mãos do Senhor. Qual é o dilúvio que a sua família tem enfrentado? Qual é a tempestade que a sua família tem enfrentado? Deus está protegendo. Não importa o tamanho do dilúvio que está lá fora, mas Deus protege a sua família. Deus guarda a sua família. Obedeça a família, vá pelo caminho da obediência, vale a pena, porque Deus está protegendo. Essa família aqui sentiu a proteção de Deus ali naquela arca. A coisa às vezes era complicada, porque com certeza aqui e ali deveriam surgir desavenças, né? Irmão com irmã, aquela coisa toda de família que a gente sabe como é que funciona. Mas Deus estava ali guardando aquela família, protegendo. E é assim que Deus faz conosco. Pode vir um dilúvio, mas nós estamos protegidos pelo Senhor, aleluias. Tem um desenho antigo, né, da família Addams, e eu me lembro que eles tinham assim, tipo uma van, né, os irmãos aí da minha idade, do meu tempo, devem lembrar disso, da era da TV preto e branco, Marcos. Você é novinho, você não lembra não. Aí, onde aquela van ia, aí aquela nuvem negra em cima. Os irmãos aí das antigas devem lembrar, me lembro assim, devem lembrar, né? É verdade. Onde aquela família ia, Ronaldo, aquela nuvem negra ia junto. E às vezes acontece isso conosco, né? Às vezes a gente acha assim, puxa vida, mas está acontecendo tanta coisa ruim na minha família, aconteceu isso, aconteceu aquilo, parece que tem uma nuvem negra. Querido, em nome de Jesus, repreende isso, porque é Deus que protege a sua família. Não tem nuvem negra, nuvem branca, dilúvio, seja o que for. Deus está protegendo a sua família. Deus está protegendo. Deus protegeu a família de Noé. Deus protege a sua família. Esse é o caminho da obediência. Família, vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena obedecer. Obedecer ao Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar na vida da família. Estar no altar do Senhor requer obediência a Ele. E obedecer, você vai trilhar o caminho do testemunho, da comunhão, né? Você vai ter confiança no Senhor e você vai sentir a proteção do Senhor. E aí, o que acontece? Coloca o último slide aí pra gente, Dani. Esse momento aí foi o resultado da obediência. As águas baixaram, lá no Monte Ararat. No Monte Ararat, a arca parou lá.
as águas baixaram. Eles desceram da arca. E ali o texto bíblico diz, aqui em capítulo 8, versículo do 15 em diante, a gente não vai ler não, Dani, eu só vou comentar aqui, que diz que eles saíram da arca e Noé prestou adoração ao Senhor e o Senhor recebeu com um cheiro suave, aleluias. A família que obedece passa por todos esses o trajeto da obediência, o caminho da obediência que nós falamos, vai resultar naquilo ali. Ela vai adorar ao Senhor e o Senhor vai receber a sua adoração. Aleluias. Esse é o resultado da obediência. Noé e sua família, eles deram exemplo de obediência. Vale a pena obedecer, querido. Vale a pena obedecer. Noé, para a gente, a família de Noé é um exemplo de obediência. E sabe por que vale a pena obedecer? Porque o Senhor, Ele é fiel. E Ele vai sempre cumprir o que Ele diz. Ele cumpriu na vida de Noé e de sua família. E Ele vai cumprir na sua família também, na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Então pense agora naquela situação que você não tem resposta. Pensa agora sobre isso. Pensa agora alguém da sua família que você deseja muito que esteja com você na presença do Senhor. Pensa agora. Deus está ouvindo seu clamor. Deus está ouvindo. Continue obedecendo ao Senhor, porque Ele é fiel e cumpre o que diz. Nossa irmã Amanda vai estar entregando uma adoração, que é a conclusão da nossa palavra. Vale a pena obedecer ao Senhor, porque tudo o que Ele diz, tudo o que Ele fala, Ele cumpre, assim como cumpriu na vida de Noé. Deus os abençoe. A irmã Amanda vai estar louvando e logo após o pastor estar com a palavra. Tudo parece difícil e as pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus. É sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer é sempre
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira lição dessa quarta aí da família: obedecer ao Senhor. Você possa sair daqui praticante dessa palavra. Obedecer ao Senhor. Preciso obedecer ao Senhor. Obedecer a palavra do Senhor no meu lar. Obrigado, irmã Leíse. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o irmão Romero, que está ali. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Logo após o encerramento do culto, lá no gabinete, né, diretoria estatutária, corpo diaconal, irmão Denilson também representando o Conselho Fiscal vai estar reunido conosco. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque em todo momento, em toda situação, o Senhor nos traz lições do Senhor para a nossa vida, para a vida da nossa família. E aprendemos hoje, Senhor, a importância de obedecer ao Senhor. Sabendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor fala diretamente conosco, ó Pai, e que o Senhor não nos deixa, ó Deus, em embaraço algum, mas pelo contrário, o Senhor nos guia pelo Teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui praticantes dessa palavra, Senhor Deus, em obedecer ao Senhor com a nossa família. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e com cada família aqui representada, desde agora para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Graças a Deus. Assente-se, faça a sua oração silenciosa e que Deus abençoe a sua vida.